farás o tabernáculo de 10 cortinas de linho torcido, azul, e púrpura, e carmesim, e farás querubins de obra delicada. O comprimento da uma cortina de 28 covados, e a largura da mesma cortina de 4 covados. Todas as cortinas terão uma medida. 5 cortinas estarão juntas a uma com a outra, e 5 cortinas unidas a uma com a outra. E farás laçadas de azul na beira de uma cortina, na margem, na juntura, e assim farás na beira da última cortina na segunda juntura. 50 laçadas farás na uma cortina, e 50 laçadas farás na margem da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão contrapostas a uma à outra. Farás também 50 colchetes de ouro, com os quais juntarás as cortinas a uma com a outra, e se formará um tabernáculo. Farás também cortinas de pelo de cabras para uma tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 covados, e a largura da mesma cortina de 4 covados. Uma medida terão as 11 cortinas. E juntarás as 5 cortinas à parte e as outras 6 cortinas separadamente, e dobrarás a sexta cortina diante da face do tabernáculo. E farás 50 laçadas na orla de uma cortina, a extremidade na juntura, e 50 laçadas na orla da segunda cortina na outra juntura. Farás também 50 colchetes de alambre, os quais meterás pelas laçadas, e juntarás a tenda, para que se faça uma só cobertura. E o excedente que resulta nas cortinas da tenda, a metade da uma cortina que sobra, ficará às costas do tabernáculo, e um côvado da uma parte, e outro côvado da outra que sobra no comprimento das cortinas da tenda, pendurará sobre os lados do tabernáculo de uma parte e da outra, para cobri-lo. Farás também à tenda uma coberta de couros de carneiros, tingidos de vermelho, e uma coberta de couros finos em cima. E farás para o tabernáculo tábuas de madeira de acácia, que estejam direitas. O comprimento de cada tábua será de 10 covados, e de côvado e meio a largura de cada tábua. 2 encaixes terá cada tábua, unidos um com o outro. Assim farás todas as tábuas do tabernáculo. Farás, pois, as tábuas do tabernáculo, 20 tábuas ao lado do sul, e farás 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo da outra tábua para seus 2 encaixes, e ao outro lado do tabernáculo, a parte do norte, 20 tábuas, e suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo da outra tábua, e para o lado do tabernáculo, ao ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para as esquinas do tabernáculo nos 2 ângulos posteriores, os quais se unirão por abaixo, e também se juntarão por seu alto a uma argola. Assim será das outras 2 que estarão às 2 esquinas. De maneira que serão 8 tábuas, com suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo da outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de acácia, para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 barras para o outro lado do tabernáculo, que está ao ocidente, e a barra do meio passará por meio das tábuas, de uma extremidade à outra, e cobrirás as tábuas de ouro, e farás seus anéis de ouro para meter por eles as barras. Também cobrirás as barras de ouro, e levantarás o tabernáculo conforme sua planta que te foi mostrada no monte, e farás também um véu de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho torcido, será feito de primoroso trabalho, com querubins, e as de pô-lo sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro, seus capitéis de ouro, sobre bases de prata. E porás o véu debaixo dos colchetes, e meterás ali, do véu dentro, a arca do testemunho, e aquele véu vos fará separação entre o lugar santo e o santíssimo. E porás a coberta sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E porás a mesa fora do véu, e o candelabro em frente da mesa ao lado do tabernáculo ao sul, e porás a mesa ao lado do norte. E farás à porta do tabernáculo uma cortina de azul, e púrpura, e carmesim, e linho torcido, obra de bordador. E farás para a cortina 5 colunas de madeira de acácia, as quais cobrirás de ouro, com seus capitéis de ouro, e as farás de fundição 5 bases de bronze. Farás também altar de madeira de acácia de 5 covados de comprimento, e de 5 covados de largura. Será quadrado o altar, e sua altura de 3 covados. E farás suas pontas a seus 4 cantos, as pontas serão do mesmo, e as cobrirás de bronze. Farás também seus caldeirões para lançar sua cinza, e suas pás, e suas bacias, e seus garfos, e seus braseiros. Farás todos os seus vasos de bronze, e lhe farás uma grelha de bronze de obra de malha, e sobre a grelha farás 4 anéis de bronze a seus 4 cantos, e o porás dentro da borda do altar abaixo, e chegará a grelha até o meio do altar. Farás também varas para o altar, varas de madeira de acácia, as quais cobrirás de bronze, e suas varas se meterão pelos anéis, e estarão aquelas varas a ambos lados do altar, quando houver de ser levado.
De tábuas o farás, oco, da maneira que te foi mostrado no monte, assim o farás. Também farás o átrio do tabernáculo. Ao lado do sul terá o átrio cortinas de linho torcido, de 100 covados de comprimento cada um lado. Suas 20 colunas, e suas 20 bases serão de bronze, os capitéis das colunas e suas molduras, de prata. E da mesma maneira ao lado do norte haverá ao comprimento cortinas de 100 covados de comprimento, e suas 20 colunas, com suas 20 bases de bronze, os capitéis de suas colunas e suas molduras, de prata. E a largura do átrio do lado ocidental terá cortinas de 50 covados, suas colunas 10, com suas 10 bases. E na largura do átrio pela parte do oriente, haverá 50 covados. E as cortinas de um lado serão de 15 covados, suas colunas 3, com suas 3 bases. Ao outro lado 15 covados de cortinas, suas colunas 3, com suas 3 bases. E à porta do átrio haverá uma cortina de 20 covados, de azul, e púrpura, e carmesim, e linho torcido, de obra de bordador, suas colunas 4, com suas 4 bases. Todas as colunas do átrio em derredor serão cingidas de prata, seus capitéis de prata, e suas bases de bronze. O comprimento do átrio será de 100 covados, e a largura 50 por um lado e 50 pelo outro, e a altura de 5 covados, suas cortinas de linho torcido, e suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, e todos os seus pregos, e todos os pregos do átrio, serão de bronze. E tu mandarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas, prensado, para a luminária, para fazer arder continuamente as lâmpadas. No tabernáculo do testemunho, fora do véu que está diante do testemunho, as porá em ordem Arão e seus filhos, diante do Senhor desde a tarde até a manhã, como estatuto perpétuo dos filhos de Israel por suas gerações. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomaram suas lâmpadas, e saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 tolas. As tolas, quando tomaram as suas lâmpadas, não tomaram azeite consigo, mas as prudentes tomaram azeite nos seus frascos, com as suas lâmpadas. O noivo demorou, por isso todas cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite houve um grito: eis que vem o noivo, ide ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam suas lâmpadas. E as tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós. Em vez disso, ide aos vendedores, e comprai para vós mesmas. Enquanto elas foram comprar, veio o noivo. As que estavam preparadas entraram com ele à festa do casamento, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Pois é como um homem, que partindo-se para fora do país, chamou seus servos, e lhes entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e ao terceiro 1, a cada um conforme a sua habilidade. E logo depois partiu em viagem. Em seguida, o que havia recebido 5 talentos foi fazer negócios com eles, e obteve outros 5 talentos. E, semelhantemente, o que havia recebido 2 ganhou também outros 2. Mas o que tinha recebido 1 foi cavar a terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos veio, e fez contas com eles. O que havia recebido 5 talentos chegou-lhe trazendo outros 5 talentos, e disse: Senhor, 5 talentos me entregaste, eis que ganhei com eles outros 5 talentos. E o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foi fiel, sobre o muito te porei. Entra na alegria do teu senhor. E chegando-se também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me entregaste, eis que ganhei com eles outros 2 talentos. Seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foi fiel, sobre o muito te porei. Entra na alegria do teu senhor. Mas, chegando também o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és homem duro, que colhes onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E eu, atemorizado, fui e escondi o teu talento na terra. Eis aqui tens o que é teu. Porém seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias, portanto, ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, e quando eu voltasse, receberia o que é meu com juros. Por isso, tirai dele o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos, pois a todo aquele que tiver, lhe será dado, e terá em abundância. Porém ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E lançai o servo inútil às trevas de fora, ali haverá pranto e ranger de dentes. Salmo de Davi, para o regente.
Eu confio em ti, Senhor, não me deixes envergonhado para sempre, livra-me por tua justiça. Inclina a mim os teus ouvidos, faze-me escapar depressa do perigo. Sê tu por minha rocha firme, por casa fortíssima, para me salvar. Porque tu és minha rocha e minha fortaleza, guia-me e conduz-me por causa do teu nome. Tira-me da rede que me prepararam em segredo, pois tu és minha força. Em tuas mãos eu confio meu espírito. Tu me resgataste, Senhor, Deus da verdade. Odeio os que dedicam sua atenção a coisas vãs e enganosas, porém eu confio no Senhor. Em tua bondade eu me alegrarei e ficarei cheio de alegria, porque tu viste minha situação miserável, tu reconheceste as angústias de minha alma, e tu não me entregastes nas mãos do meu inimigo, tu puseste meus pés num lugar amplo. Por acaso a sabedoria não clama, e a inteligência não solta sua voz? Nos lugares mais altos, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se põe. Ao lado das portas, à entrada da cidade, na entrada dos portões, ela grita: varões, eu vos clamo, dirijo minha voz aos filhos dos homens. Vós que sois ingênuos, entendei a prudência, e vós que sois loucos, entendei de coração. Ouvi, porque falarei coisas nobres, e abro meus lábios para a justiça. Porque minha boca declarará a verdade, e meus lábios abominam a maldade. Todas as coisas que digo com minha boca são justas, não há nelas coisa alguma que seja distorcida ou perversa. Todas elas são corretas para aquele que as entende, e justas para os que encontram conhecimento. Aceitai minha correção, e não prata, e o conhecimento mais que o ouro fino escolhido. Porque a sabedoria é melhor do que rubis, e todas as coisas desejáveis nem sequer podem ser comparadas a ela.